Olá a todos, hoje estamos aqui falando da InfraFM 2024, um evento super bacana, voltado toda para a área de Facilities, RH, toda a parte corporativa. Nós temos hoje um convidado especial, Omar, da ErgoTriad. Omar, bem-vindo ao nosso podcast, prazer tê-lo aqui. Omar é um parceiro da Tereloc, trabalhou em alguns projetos conosco. Vai falar um pouquinho para a gente da questão do o que o mercado hoje tem de regras sobre ergonomia, quais são as novidades, o que o mercado tem de tendência. Então, fica aí que você vai curtir. Legal. Primeiro, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre ergonomia, que é sempre importante, relevante esse assunto, né? Ainda mais nesse novo mundo que a gente pode chamar pós-pandemia, que para muitos era passageiro, acabou ficando como realmente tendência, né? E Exato. realidade. Sim. Então, eu acho que veio para ficar. E aí, acho que é sempre importante a gente falar sobre o assunto, conceituar alguns temas envolvendo o trabalho de casa, o trabalho remoto, em home office, né? Bem como o trabalho em escritório mesmo, e traçar paralelos, enfim, acho que vai ser um bate-papo bacana. Bacana, legal. Omar, o que você sente hoje sobre a importância da ergonomia? Você entende que o pós-pandemia ele trouxe uma importância, uma relevância maior em relação à necessidade de um ambiente ergonômico, e aí não só no ambiente corporativo, mas também no ambiente de home office? Então, eu acredito que o fenômeno aí da pandemia ele acelerou alguns processos. Então, quando a gente fala de ergonomia é um assunto extremamente vasto, né, amplo, abrangente, mas quando a gente fala especificamente do trabalho em escritório, aquele trabalho fora do ambiente industrial, ou um trabalho de manufatura, você tem algumas especificidades, né? Então, por exemplo, alguns recursos que não eram tão comuns, reuniões presenciais para reuniões à distância, requer uma adaptação. Verdade. E essa adaptação é fundamental que ela tenha o viés da ergonomia para que você faça uma adaptação mais fluida, mais ajustada, mais cadenciada e que atenda às necessidades psicofisiológicas, né? Mente e corpo, dos trabalhadores. Então, eles estavam acostumados num modelo. Então, eu mesmo, pela minha experiência, eu fazia muitas visitas presenciais. 90% hoje das minhas reuniões são calls, são conferências, ligações, aplicativos, né? Sim. Existem até estudos, papers lá fora sobre o impacto, o efeito desses aplicativos dentro desse modelo de reuniões online, né? E o que acontece é que aí é uma percepção minha, é quase que um dado empírico, é que existiu uma preocupação muito grande quanto à produtividade. Então existia um paradigma de que trabalhar em casa era menos produtivo do que trabalhar no escritório. A presença do chefe, dos colegas, Sim, aquela história verdade. de marcar ponto, né? E pela minha experiência, a gente startou um projeto grande num cliente, numa empresa alemã, multinacional, mais de 3.000 avaliações feitas à distância, Nossa. que foi uma adaptação também de metodologia. A gente já tinha feito a avaliação de trabalho em home office mais presencial, com a nossa equipe, nosso time presencial. Sim. E a gente passou a ter que adaptar essa metodologia para fazer essa mesma avaliação à distância. Então você precisava muito da interação e da percepção do trabalhador, do colaborador, da pessoa no ambiente de trabalho, nos ajudando através, lógico, de uma metodologia que permitisse direcioná-la, mas para captar a percepção dessa pessoa frente ao trabalho. E a gente percebeu que existe uma intensificação, pelo menos lá no início, né? Agora talvez buscando mais um equilíbrio, mas existia uma intensificação do trabalho. Uma coisa é uma jornada longa, prolongada. Você tem aí 9, 10, 12 horas de trabalho. Sim. Outra coisa é você ter um trabalho numa jornada até curta, 6 horas,
mas cuja intensidade de trabalho é muito grande. Então, por exemplo, eu tenho várias reuniões onde a pessoa não planeja intervalos. E quando a gente pensa numa reunião, para, né, não me estendendo muito nesse primeiro tópico, mas existe a preparação, o setup da reunião, a reunião em si, que dura ali cerca de 1 hora, e o pós-reunião. Sim. Que uma boa reunião requer ali uma série de to-do list, né, de ações que você tem que tomar após a reunião. E aí as pessoas marcavam reuniões atrás de reuniões, e aí, quando você está no escritório, você tem intervalos pré-determinados de almoço, café, convencionados já. Exato. Em casa, não. Então, quando você vê, você está fazendo uma reunião atrás de reunião e você já emenda o trabalho com a casa. Nesse caso da empresa multinacional, existiam janelas, né, de reuniões que aconteciam de madrugada, fora do horário, e que, se você não souber gerenciar isso muito bem, em termos de agenda, de organização, de ferramentas, por exemplo, de gestão de equipe, né, várias ferramentas, softwares, aplicativos que você tem para gerenciar a equipe, você acaba intensificando o trabalho. Sim, eu acho que esse é o grande desafio relacionado à disciplina das pessoas, de entenderem que, por mais que você leve o ambiente de trabalho para dentro de casa, requer uma disciplina para que você não passe muito mais tempo do que de fato é necessário, para não interferir na questão da qualidade de vida, né? Porque as pessoas passam muitas horas à frente do computador e acabam passando 8, 10, 12, 8 é normal, mas 10, 12, até 14 horas no trabalho, uma coisa quase que imperceptível, porque vai no limite, né? Eu vou ler o último e-mail, eu vou fazer a última apresentação, vou fazer a última conferência, e quando você vai nesse nível, você acaba estendendo demais, e aí a gente começa a ter a questão da ergonomia mais uma necessidade maior de ter o ambiente adaptado para esse tipo de situação, né? Onde você passa mais horas à frente do computador nas suas atividades de trabalho, né? Perfeito. Tem um slogan que eu adotei assim nesse período, que é: trabalhe em casa como se estivesse no escritório. Se você não mudar a chavinha e não entender que você tem um determinado período que você está a trabalho, mas que você está na sua casa, então assim, se você levanta pela manhã em determinado horário para pegar a condução, o seu carro, um ônibus, um metrô, alguma coisa para ir para o trabalho, o correto seria você tentar se organizar, porque não existe bom senso, né? Então, precisa ter uma agenda e um planejamento. Sim. Tentar se organizar para acordar próximo desse horário. Tem aquela máxima, né, do apresentador de jornal, que trabalha ali de shorts e blazer por cima. Então, tentar colocar uma roupa mais formal, mesmo que seja num ambiente virtual, porque o nosso cérebro é cognitivo. Então, ele vai entender que você está naquele momento de trabalho. E o inverso também, saber a hora de você, por exemplo, compartilhar a sua agenda com a sua família, com as pessoas que estão compartilhando aquele espaço. Então, colocar na agenda compromissos pessoais. Em termos de norma regulamentadora, né, a gente tem a NR17, que fala sobre ergonomia. Sim. A gente vai, ao longo desse bate-papo, conversar um pouco sobre aspectos legais e normas, né? Existem os fatores de organização do trabalho. Então, normalmente a gente fala muito dos aspectos da ergonomia física, que é extremamente importante, né? Adaptação de design, mobiliário, arranjo físico, tal. A gente também vai conversar sobre isso. Mas existem os fatores organizacionais. Então, para a NR17, os fatores organizacionais passam por normas de produção, então, os procedimentos, as normas, as ordens de serviço, o modo operatório, que é como cada um executa determinado procedimento, conteúdo de tarefa e conteúdo de tempo, né? O que eu tenho que dar conta de fazer com o tempo que eu tenho para fazer aquilo, ritmo. Sim. E agora entrou a parte cognitiva, que a gente vai falar também sobre a parte mente, né? A parte de carga mental. Então, você saber organizar esses fatores organizacionais, sobretudo a empresa ter uma diretriz, um planejamento para isso, ajuda muito aquele colaborador, aquela pessoa, aquele trabalhador a se organizar. Então, não pode ser
algo totalmente assim, dependendo do bom senso e tal. Precisa ter um planejamento, porque, mais uma vez, nosso cérebro é cognitivo e ele precisa ter esses parâmetros, essas diretrizes, né? Então, você falou sobre a questão do design, né? O que você considera hoje fundamental nessa questão de design para um ambiente de trabalho? Bom, a ergonomia, ela nasce ali no pós-guerra, né? Como uma ciência multi-interdisciplinar. Então você passa a contar com um corpo técnico de engenheiros, de psicólogos, de médicos, vários profissionais trazendo experiências ali. E ela parte da adaptação, a princípio lá, uma definição mais antiga do trabalho ao homem. Sim. Aí, trazendo para os tempos de hoje, existem várias definições, né? Associação Internacional de Ergonomia, outras entidades que definem ergonomia, mas a gente poderia resumir assim como adaptação de ferramentas, recursos, mobiliário, sistemas, processos às características psicofisiológicas, corpo e mente das pessoas. Sim. Então, pensando nesse conceito da ergonomia, um ambiente, um design mais favorável seria aquele que se adapte que chegue mais próximo à realidade de trabalho, à rotina e às demandas desse indivíduo. Legal. Então, um dos desafios, quando a gente foi formular um método que permitisse avaliar o trabalho em casa, o trabalho de home office, à distância, era justamente parâmetros que são mensuráveis, quantitativos. Sim. Então, por exemplo, como é que você vai avaliar a iluminação, conforto térmico, se você não tem um instrumento para ir lá e medir? Fazer a medição. Fazer a medição. Então, a gente definiu que uma das melhores formas de avaliar seria pela percepção da pessoa. Então, existia um formulário que essa pessoa, baseado na escala de Likert, né, que é uma régua ali, e a pessoa ela dava uma nota para cada aspecto desse. Depois ela passava por uma entrevista com o nosso consultor, nosso analista, nosso ergonomista, ao vivo, via alguma ferramenta de online. E aí a gente poderia fazer esse depara dos parâmetros de norma, porque não existe uma legislação específica para home office. Sim. Existe o anexo 1 e 2 da NR17, né? Call Center e Checkout. E aí lá atrás eu já gravei vídeos, escrevi sobre a necessidade de um anexo 3 da NR17, que seria sobre home office. Sim. Enquanto a gente não tem, a gente espelha o que a gente tem e adapta a situação que a pessoa tem na casa dela. Lamentavelmente não existe, né? Porque se considerarmos que ainda que exista um movimento em relação à volta para os escritórios, a gente viu esse movimento, a gente vem acompanhando esse movimento acontecer, mas ainda existem muitas pessoas no chamado híbrido. Híbrido, né? com certeza. E aí existe a necessidade de se ter a ergonomia não só na parte corporativa, mas também dentro do ambiente de trabalho dela na residência. Então, por mais que sejam um dia ou 2 dias, há necessidade de ergonomia. E a gente vê que o movimento, quando se fala em híbrido, ele não é tão fortalecido com relação a ter um mobiliário, um ambiente adaptado para esse trabalho, do que quando você fala na questão do trabalho híbrido, né? Parece que não tem exigência, mas sim, existe a exigência, independente de ser um dia, 2, 3 ou full-time em home office, existe a necessidade de se ter ergonomia no ambiente de trabalho. Não, e esse trabalho híbrido que você tocou no assunto, ele passou a ser quase que um benefício. Então eu percebo através de questionários de percepção, através do nosso trabalho, né? Se você deseja permanecer nesse formato, nesse modelo, sim, então é massacrante. Assim, mais de 80% deseja continuar num formato híbrido. Por questões de ter mais tempo, você perde aí falando em São Paulo, por exemplo, né? Deslocamento. Você perde aí 1, 2 horas de trânsito, então você ganha tempo, você consegue gerenciar de uma certa forma melhor a sua agenda, né? Agora, para organizar melhor assim, ainda voltando naquela tua primeira pergunta, a gente poderia separar em caixinhas, né? Então eu tenho a parte da ergonomia de recursos,
de ferramentas, de softwares, de infra, aproveitando o contexto aqui do nosso local, né? Então, internet, que ainda é um desafio no Brasil, né? Ter uma banda aí satisfatória, um notebook, um laptop aí que atenda. Você tem essa parte, você tem a parte da organização do trabalho, como eu falei, que entra a questão da agenda, de adaptar os procedimentos para esse formato. Sim. É igual a aula online. A aula online ela não pode ser a mesma que presencial. Se você tem uma aula presencial de 4 horas, 10 horas, na online você vai ter 2 horas, 4 horas, metade, 2/3. O formato, a dinâmica é outro, o timing é outro, né? Então deve ser assim também no trabalho remoto, a adaptação das normas, dos procedimentos. A gente pode separar uma outra parte de ambiente. Então, sempre pensando no viés de conforto. Então, voltando lá, eu não preciso mensurar, mas eu posso ter algumas orientações, alguns parâmetros. Tem gente trabalhando no quarto dos filhos, na varanda, na cozinha. Exato. Então, como adaptar o posicionamento do posto workstation da mesa de trabalho em relação à janela? Qual o posicionamento ideal para você não ter reflexo, ofuscamento, para você ter um favorecimento ali da iluminação. A iluminação adicional, Sim. aqueles Pixar, né? Aquelas luminárias tipo Pixar, porque você consegue direcionar o foco, compensar. Por isso, mais uma vez, quais são os horários de reuniões, os horários de trabalho? Essa iluminação vai sofrer interferência de luz natural ou não? A questão de conforto térmico, muitos não vão ter um ar-condicionado como tem no escritório. Exato. Então, como que você compensa? Então, tem essa questão ambiental e tem a questão de mobiliário, de cadeira, mesa, suportes, que a gente também pode, de repente, se aprofundar, exemplificar um pouquinho mais aqui no nosso bate-papo. Antifadiga, né? Tapetes, enfim, uma série de recursos, exato, headset, uso de teclado e mouse externo. Tem uma série de orientações, suporte para monitor, né? Se você, muitas vezes no escritório, você tem 2 telas, às vezes 3, Verdade. você trabalha com projeto ou não. Sim. O importante é colocar assim, quem vai determinar o tipo de setup, o tipo de adaptação, como eu estou falando, seja de recursos, de ambiente ou de imobiliário, é a atividade. Sim. Então, quem determina é a atividade. Eu sou um projetista, eu tenho que abrir grandes projetos lá na tela, eu trabalho com Excel, eu trabalho com Power BI, eu trabalho com muitos gráficos, eu vou precisar de 2 monitores, qual o tamanho do monitor? Tudo isso depende muito do tipo de atividade que está sendo desenvolvida, o tempo, os intervalos, os números de reuniões, os horários. Isso tudo ajuda a gente a definir o melhor setup. E essa atividade, ela passa a ser fundamental no sentido de você saber direcionar bem a questão do corpo e mente, como você falou. Então, tem mais atividades que vai exigir um pouco mais da questão muscular, né? Músculo-esquelética, como vai ter aquela questão da mente mais preparada, mais adaptada para essa rotina que se tem dentro de um trabalho de home office. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, na sua visão, a ergonomia. O que ela evitou ou melhorou em relação às lesões músculo-esqueléticas na sua visão? É interessante você trazer esse ponto, porque existe uma falácia. Eu vejo até profissionais médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, profissionais técnicos da área, às vezes caindo nessa armadilha, né? Do trabalho braçal e trabalho mental. Então, não existe uma divisão. O ser humano ele é único. Então, corpo e mente trabalham em conjunto, né? Você não separa o corpo da mente. E é muito interessante porque você vê alguns estudos, inclusive, da interferência das demandas de carga mental, potencializando os riscos osteomusculares. Então, assim, existem estudos no Canadá, por exemplo, Quebec, Montreal, lado francês lá, que falam que aumentam 4 vezes os riscos osteomusculares quando você tem aspectos de demanda mental. A demanda mental, a gente pode entender da seguinte forma: você tem os aspectos psicossociais, né? Então, por exemplo, autonomia, relacionamento interpessoal com chefia, com colega de trabalho,
Se você trabalha isolado, nível de comunicação que você tem entre os seus colegas. Esses são os aspectos psicossociais. E na outra mão você tem os aspectos cognitivos. Então, raciocínio, tomada de decisão, processamento de informação, interação com sistemas, são os aspectos cognitivos. Os dois combinados formam o que a gente chama de carga mental no trabalho. E a carga mental eu posso ter uma sobrecarga ou uma subcarga. Né? Então, trabalho monótono, trabalho muito repetitivo, tudo isso interfere nessa sobre ou subcarga mental. E isso interfere nos aspectos da ergonomia física, osteomuscular. E aí, se você conversar com pessoas que trabalham em escritório, que a princípio existe um paradigma de trabalho mental, as demandas são físicas, de tensão, de dor no pescoço, de dor no ombro, dor na coluna, não são mentais. E às vezes um trabalhador ali mais operacional, ele tem preocupações com horários, com parada de máquina, que são mentais, apesar da demanda dele ser mais física. Então é importante posicionar essa questão, né? Agora, a ergonomia ela contribui no seguinte sentido: quando você tem um ambiente mais confortável e adaptado às suas demandas e necessidades, consequentemente, como eu falei, a parte de organização do trabalho, melhorando os seus processos, você vai ter mais produtividade, você vai produzir melhor. Existe a questão da fadiga, né? Então, muita gente apela para pausa e rodízio, mas ter um ambiente adaptado, em termos de mobiliário, dentro desse contexto que a gente está falando aqui, por exemplo, permite com que eu performe por mais tempo em alta produtividade e eu não tenha aquelas quedas de fadiga, né? Sim. Mais uma vez, se eu tenho uma alta exigência mental, mas o meu ambiente muito calmo, muito quente, iluminação ruim, ou cadeira desconfortável, mesa, posicionamento do monitor, tudo isso vai fazer com que gere uma tensão maior, né? Exija mais para eu entregar aquela demanda que é mental, por exemplo. Mas mesmo num ambiente totalmente ergonômico, totalmente adaptado, você entende, Omar, que é substituível aquela pausa a cada 2 horas de trabalho, para aqueles 5 minutinhos onde a pessoa tem que ficar em pé, esticar um pouquinho os músculos? Você entende que mesmo com todas as adaptações, isso substitui essa necessidade ou não? Não. Eu diria assim, de forma mais didática, mais solta, né? Sem muito aquele rigor científico. Se você tiver uma cadeira mais ou menos, se eu tivesse que escolher, né, e pudesse respeitar as pausas a cada 50 minutos, por exemplo, e ter uma Ferrari de cadeira e não respeitar pausas nenhuma, eu ainda iria optar por respeitar as pausas. Porque, mais uma vez, a pausa não é só física. Sim. Ela é mental. Então, se você permanece ali e voltando à questão da aula online que eu falei, eu dou aula há muito tempo, né, e passei por essa necessidade de dar aula online, onde não existia demanda. Você não consegue ficar concentrado por mais de 1, 2 horas com a mesma com o mesmo vigor, com a mesma atenção que você teria se você fizesse pequenas pausas. Sim. Então, chega uma hora que a sua concentração ela vai ser prejudicada. Então, ter uma cadeira adequada, saber as regulagens, saber fazer o ajuste adequado desse recurso que você tem, somado a respeitar as pausas, tanto mentais. Não adianta também você ter uma pausa física. Eu vou levantar e alternar postura, sentado em pé. Fundamental. Se você não tiver um descanso da sua parte mental. E o que a gente faz hoje nas pequenas pausas? Às vezes você vai lá ter altos estímulos de redes sociais, né, de interação ali o tempo todo, o seu cérebro funcionando. Sim.
respondendo mensagens de chefe ou de... Isso não é uma pausa. Então a pausa ela tem que ser de alternância de postura, nesse exemplo, mas também de você relaxar a vista, os olhos e a mente, né? Muito, muito bacana isso. Esse também é outro desafio, né? Porque hoje, com todo o movimento de redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, enfim, as pessoas acabam tirando a pausa, mas não descansam a mente. Mas não pausa. Porque, exatamente, não pausa. Vai para a parte pessoal, mas esse pessoal também exige concentração, a questão da visão, da postura corporal, né? Hoje se vê muito problema relacionado à questão da postura na cervical por conta do celular ou do notebook apoiado em cima da mesa sem o devido suporte. Isso é bastante interessante fazer uma pesquisa sobre isso, porque tem aumentado muito o número de lesões baseadas na postura que as pessoas têm quando utilizam qualquer tipo de equipamento eletrônico, seja ele o computador ou o celular, né? Falando ainda em questão osteomuscular que você trouxe, Marcos, existe uma questão que é assim, quando você fala num acidente de trabalho, vamos pensar assim em algo, um corte, uma lesão, um trauma, ele é mais apelativo, ele é mais visual. Então você vê o problema ali, né? Na ergonomia, existem problemas fantasmas e eles são progressivos. Então você não vai ter uma tendinite, uma tendinopatia, uma bursite, uma hérnia de disco, você não vai ter do dia para a noite. A não ser que seja algo extremo, que não é o caso que a gente está conversando aqui de escritório. Né? Você levantou lá uma carga de 50 quilos, pode ser que você tenha uma lesão imediata. Sim. Normalmente você tem uma progressão. Então começa com desconforto, aí ao longo do tempo, não tomando nenhuma medida, esse desconforto ele passa a ser um incômodo, uma dificuldade. Então você começa a ter limitações do que você fazia, né? Você passa a não conseguir executar mais determinada atividade, seja mental ou física. Desse desconforto e dificuldade, aí que você começa a ter limitações para avançar para atestados, afastamentos, para depois chegar numa lesão a longo prazo. Então a pessoa não enxerga essa evolução. E a gente vai perdendo a propriocepção, que é o conhecimento e a percepção do próprio corpo. Então você não percebe que aquela postura, que aquela falta de ajuste, de monitor, como você falou, da altura ideal, da distância, da regulagem da cadeira, a pessoa que tem menos de 1,70 m sem apoio para os pés. Iluminação do espaço da tela. Iluminação, do conforto do ambiente. Você não percebe, mas isso começa a impactar e aí você vai tendo uma perda de desempenho, né? Uma dica bacana com relação à concentração e foco e pequenos intervalos, pausas, né? Seja postural ou mental, é a técnica do Pomodoro. Pomodoro Time é uma técnica onde você tem que executar determinada atividade. Então, por exemplo, tem que entregar um relatório, um PowerPoint, um Power BI, um gráfico, alguma coisa. Você escolhe determinada tarefa e aí você vai setar tempos de foco total e produtividade com intervalos. Então, por exemplo, eu tenho um ciclo lá de 25 minutos focado, onde eu não vou pegar o celular, não vou responder mensagem, vou focar naquilo que eu estou fazendo. Eu seto lá um alarme no meu smartwatch, no meu smartphone ou no computador, né? Após 25 minutos totalmente focado, eu vou ter lá um pequeno intervalo de 5 minutos. Nesse intervalo, eu levanto, tomo uma água, a hidratação é extremamente importante, fundamental hidratar, banheiro e tal. Volto para 25. Então, 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25, 5. Após 4 ciclos, eu tenho um intervalo maior de 15 a 30 minutos. Então, você pode adaptar esses intervalos e esses períodos conforme o teu corpo, conforme você se conhece. Então, eu gosto de trabalhar com ciclos de 50 a 10, 50 minutos focado, 10 minutos de pequeno intervalo. E depois você adota lá, após os 4 ciclos, um intervalo de 30, 40 minutos maior, né? Mas é surpreendente o quanto esse estado presente, porque não é só a questão da pausa, mas é o estado presente, né? Não fazer as coisas no automático. Sim. Esse estado presente faz com que você, ao final do dia, tenha a percepção de entrega.
e não chegar ao final do dia, você fez e tem a sensação que não fez nada, né? Legal. Isso conta muito pela produtividade, né? Muito. A sensação de que foi um dia produtivo E para a saúde extremamente mental, importante, né? para a saúde. Ansiedade, estresse, tudo isso acaba afetando, né? E falando um pouquinho das questões de elementos, né? A gente tem as NRs, que elas são normas regulamentadoras e que nos ajuda aí a ter um norte sobre aquilo que é necessário seguir para se ter um bom desempenho, uma boa produtividade, uma boa saúde. O que você considera como um elemento fundamental, assim falando em NRs, para ter um ambiente de trabalho bem adaptado? Então, eu fiz um estudo na Unicamp, eu passei por algumas aulas lá no mestrado da Unicamp, e eu peguei todas as normas regulamentadoras. Existia sempre uma ideia meio antiga de que a NR17 era uma norma pobre de parâmetros, que as outras normas regulamentadoras eram mais precisas porque davam informações de limites, e a NR17 era muito subjetiva. Sim. Então eu fiz um trabalho, eu peguei todas as normas regulamentadoras. Esse trabalho foi feito em 2018, 2019, antes dessas revisões, né, mais sistemáticas, principalmente em 2022 da NR17. E aí eu fui pegando dentro dos 5 elementos, 5 fatores que a norma da NR17 ela pede para você observar na análise ergonômica do trabalho ou na avaliação ergonômica preliminar. Então eu fui observando nessas NRs se tinha algum aspecto que, direto ou indiretamente, esbarrava nesses fatores da norma. E aí foi surpreendente, até para mim, porque uma ou duas, 3 no máximo NRs não tinham nenhuma relação. Todas as outras eram extremamente relacionadas com ergonomia. Então, por exemplo, a NR36, que fala lá de frigorífico, de trabalho de abate e tal, ela é totalmente voltada para pausas, rodízios, questões ergonômicas. A NR12 de máquinas e equipamentos, 2/3, 1/3 da NR12 é sobre ergonomia. Espaços, layout, ideal. A NR11, movimentação de materiais, é totalmente voltada para ergonomia. Então, todas as normas regulamentadoras traziam, o próprio anexo 1 e 2, que é pouco explorado, né? O anexo 2 que fala de call center, sim, traz muitas referências e especificações de cadeira, de posto de trabalho, muitos voltados para teleatendimento, mas que também podem servir como analogia, até que a gente não tem o anexo 3, né? Como eu falei, serve como parâmetro. Então, a dica que eu dou é para o profissional da área, principalmente, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, não ficar restrito e limitado apenas à NR17, mas buscar em outras normas regulamentadoras referências para parâmetros e definições em relação a um ambiente mais ergonômico. Inclusive o manual de aplicação da NR17, que tem 90 páginas lá e é extremamente detalhado, que muitos nunca leram, né? Até profissionais especialistas aí, eles acabam não fazendo uso do manual de aplicação da NR17. Assim, me corrija se eu estiver errado, mas as NRs hoje, eu acho que é justamente por conta, aí fica a dica do anexo 3, né, para que seja criada essa questão dessas normas, elas não ajudam no sentido de identificar quais são os pontos relacionados à disposição de mobiliário, equipamento, enfim, tudo aquilo que é utilizado para se formar o ambiente de trabalho. Não há nada que regulamente essa questão, né? E aí a gente tem os impactos positivos e negativos, muito mais negativos por falta de orientação. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão de quanto faz falta a gente ter essas questões de orientação por conta de mau uso de equipamentos ou mobiliário, à disposição desses itens no ambiente de trabalho do colaborador. A gente pode traçar uma analogia mais didática aqui, que você tem o futsal e você tem o futebol de campo, o futebol society. Sim. É o mesmo esporte, é futebol, mas muda completamente a dinâmica. Então, o trabalho em home office, ele é um trabalho administrativo, mas ele é diferente do trabalho em escritório.
Então, é o mesmo trabalho, é um trabalho administrativo, mas são esportes diferentes, né? Legal essa analogia. Então, precisa, mais uma vez, primeiro, eu acho que é relativamente aceitável, normal, que não tenha, como eu brinquei aqui do anexo 3 da NR17, sobre trabalho remoto, porque é algo relativamente muito novo. Se a gente for pensar que as normas regulamentadoras são de 1978, tem 45, 46 anos, né? A última revisão da NR17 havia sido em 1990 e agora teve uma em 2022, vai levar um tempo para que, através de papers, de estudos científicos, de estudos empíricos, né? Como esse trabalho que a gente faz, que eu falei, né, de questionário de percepção, que a gente entendendo melhor como é que funcionam essas dinâmicas, as coisas se assentando melhor, qual que é o modelo? Eu acredito no modelo híbrido, 3x2, 2x3, né? Varia muito, empresa tem particularidades em relação a esse modelo. Isso vai nos ajudar a determinar quais serão, daqui para frente, os parâmetros para uma legislação. Até que isso não aconteça de forma mais efetiva, existe uma ergonomia de base que serve para tudo. Sim. Então, se você pensar nas demandas da ergonomia, nos fatores de riscos ergonômicos, você tem lá basicamente posturas, desvios posturais ou permanência em determinada postura, a duração, né, o quanto você Dutch Cycle, lá, o quanto você fica em determinada postura, o tempo, a permanência em determinada postura, a frequência, o número de repetições que você executa, o workload, que é extremamente importante, a carga de trabalho, seja física ou mental, Correto. Rodízios, pausas, a parte ambiental, a parte organizacional e a parte psicossocial cognitiva, ou seja, a carga mental. Então, entendendo esses fatores e a combinação desses fatores, então, se eu somar postura inadequada com duração nessa postura, eu já tenho uma combinação ali que requer atenção. Postura com repetição, intensidade do esforço, que é um outro fator. Eu tenho esforço com postura e frequência. Quanto maior o número de combinações desses fatores, pior a situação. Então, uma avaliação passa por você entender essa combinação. E aí, o básico que eu falei que funciona, você tem parâmetros de antropometria, de medidas, né? Então, eu dei um exemplo aqui, pessoas com menos de 1,70, um suporte para o pé, para ter os pés bem apoiados, uma regulagem de cadeira que permita um ângulo, né, mais aberto das pernas, não aquele ângulo 90 graus que muita gente olha nos desenhos lá de recomendação, né? Sim. Mas que não Como permite... se a pessoa ficasse o tempo todo na mesma posição. Né? Falando em mudança de postura, eu sempre falo que a melhor postura é a próxima. Nosso corpo tem uma centena de músculos, ossos, tendões, ligamentos, e não existe uma postura ideal. Existe um setup de mobiliário que me permite variar a postura. Então, se eu tiver um setup, uma mesa, uma cadeira, um suporte, um monitor, um laptop bem ajustado, dentro das recomendações de normas, de ABNT e tal, eu vou conseguir alternar as minhas posturas e me ajustar ao longo do dia. Isso somado a pequenos intervalos e uma organização do trabalho que permita esses intervalos, que permita esse ajuste, eu tenho um ambiente mais ergonômico, né? Eu vejo muitas empresas que oferecem uma verba para o trabalhador, para o colaborador, para ele comprar livremente, para ele comprar um kit, vamos chamar de kit ergonômico. Então, compra lá sua cadeira, compra lá sua mesa. E aí falta informação baseado na própria atividade ou nas demandas, na organização de como funciona a dinâmica dessa pessoa trabalhando de casa, por exemplo, de qual seria opções de cadeira, de mesa, qual é o mais adequado, que se adapta melhor ao espaço que ele tem.
Então, muitas vezes você tem uma mesa ideal que não vai caber na casa dele, no espaço que ele tem para trabalhar, teria que adaptar. Então, fica muito aberto. E aí a pessoa vai lá e compra aquelas cadeiras gamers, que são famosas, tal, robustas, bonitas, né? Ou aquelas cadeiras tipo presidente, com encosto para a cabeça, né? Braço fixo, né? Exato, braço fixo, que é mais caro que às vezes uma cadeira de entrada ali, numa marca que dê uma garantia, que tenha uma norma homologando aquele equipamento, seria muito mais eficaz, né? Somado a tudo isso que a gente falou, do que você gastar lá toda a sua verba, né, do seu kit lá numa cadeira que ela tem conformação na base do assento, então não vai servir para qualquer pessoa. Eu tenho 2 metros de altura e 130 quilos. Então a cadeira, de repente, para mim, não vai servir, né? Eu tenho que ter ajustes de acordo com a minha altura. Então, o que acontece? As cadeiras, de forma geral, né? Eu já fiz vários trabalhos de cadeira ideal. Não existe uma cadeira que atenda 100% da população. Existe o conceito da curva de Gauss. Tá? A curva de Gauss, ela é 5%, 95% da população, e as pessoas falam da média, tem que atender a média, mas na verdade não é a média. Se você tirar acima de 95%, por exemplo, de altura da população, eu tenho 2 metros, estou acima de 95%, e tirar aquele homem lá que tem 1,55 m, 1,60 m, está abaixo de 5% para a altura da curva de Gauss. Se você tirar 5, sobra 90%. Então as coisas, as ferramentas, os mobiliários, os recursos, eles foram feitos para atender 90% da população. Nada vai ser feito de forma de standard, de padrão, para atender a minha necessidade, porque eu estou fora da curva. Então, o que seria o ideal? E aí é até mais fácil, se você for pensar, atender essa especificidade quando a pessoa está na casa dela, do que do escritório. No escritório, você vai comprar um padrão de cadeira. Aí o pistão, ele tem uma limitação de range ali, ou para ajustar para o mais alto ou para o mais baixo. Sim, exato. Então vai ser meio padrão. A pessoa trabalhando de casa, você consegue ter uma certa customização para algumas especificidades e realidade daquela pessoa, de acordo com o espaço que ela tem, de acordo com o perfil dela, antropométrico, e de acordo com a atividade dela. Então você vai ter um padrão de cadeira que atende 90% da sua população, e para aqueles 5% que foge da curva, para baixo ou para cima, você atende de forma individual. Uma cadeira específica para aquele indivíduo, uma mesa com regulagem, de repente, para aquele indivíduo. Parece um pouco óbvio, mas não é, né? Não é, Quando nada a gente óbvio. fala nessa questão de fornecer, a Telelock, ela fornece kits ergonômicos, né? Computadores, até mesmo tablets, celulares, completo, né? Cadeira, mesa, enfim, tudo que é necessário para você atender bem um ambiente ergonômico de trabalho. E a gente percebe um movimento, muitas vezes, das empresas criar um kit e entregar... Padrão. Padrão. Então, olha, isso aqui vai para o colaborador, e se ele não quiser usar, fica à disposição dele ali o produto, pelo menos a empresa forneceu. E às vezes isso é mais prejudicial, mais prejudica do que ajuda. Porque você dá um apoio de pé, por exemplo, para uma pessoa que tem 2 metros de altura. Exatamente. Ele não sabe se aquilo tem que ser usado ou não, de repente ele não conhece a norma de ergonomia, e ele vai apoiar a perna dele ali, vai dar interferência na questão da circulação. São 2 erros, né, Marcos? Eu não tenho padrão nenhum e você compra o que você quiser, a cadeira gamer. Exato. E o segundo, que também não ajuda, é você ter um kit padrão para atender todo mundo, sem olhar as especificidades. Um trabalho que a Telelock faz, que eu acho fantástico, é determinar, para algumas situações, né, determinar esse kit a partir de uma avaliação ergonômica preliminar, sim, né, individualizando, olhando as especificidades de cada indivíduo e incluindo um treinamento simples, com algumas informações, como a gente falou aqui, sobre iluminação, sobre conforto térmico até, né? E como ajuste de mobiliário. Então, fica muito mais assertivo, né? Sem contar na logística que
vocês oferecem, que é fantástico, pensando assim como empresário, como empresa, né? Sim, qualquer não município precisar do se Brasil, preocupar com né? isso. Era até legal se você pudesse falar. Ser bastante eficiente nesse sentido. Até logo se reinventou durante a pandemia, né? Onde nós tínhamos aí o maior volume de imobiliário alugado para escritório, a gente teve que fazer esse processo inverso, né? Os escritórios devolvendo o mobiliário e a gente tendo que entregar o mobiliário nas residências dos colaboradores. E aí a necessidade de se fazer um kit completo, né? Uma solução completa onde você atenda absolutamente tudo. Então, como eu falei, computadores, toda a parte de tecnologia, a parte de mobiliário, a parte de kits ergonômicos e principalmente a parte de atendimento, suporte, logística, que requer muita atenção para que a gente construiu uma solução que é um site onde a empresa ela entra com um perfil administrativo, cadastra os colaboradores, esses colaboradores entram nesse site que é dedicado para ela, tudo dentro da LGPD, que é importantíssimo também falar, com os dados ali todos criptografados, e ele faz o pedido de acordo com a avaliação ergonômica que a empresa faz. Então, se a empresa determinar pela avaliação ergonômica que aquele colaborador só pode ter a cadeira, a mesa e um suporte de monitor, não precisa do apoio de pé, quando ele entra com o login dele, somente aqueles itens é que estarão habilitados para ele fazer a solicitação. Fantástico. Então, isso daí ajuda também muito nessa questão de direcionamento, né, daquilo que deve ser feito. E mais uma vez, menos é mais, é um modelo enxuto, focado totalmente nas necessidades do cliente, porque às vezes a Telelock poderia disponibilizar mais itens e ela acaba, entre aspas, perdendo naquele primeiro momento, porque ela deixa naquele kit padrão de fornecer uma mesa, Sim. porque não vai funcionar para o espaço, para dinâmica. De repente o colaborador já tem uma mesa, já teve casos, né, nessa experiência de parceria, que a pessoa tinha uma Herman Miller lá, uma cadeira incrível. Falou, não, para mim não faz sentido ter uma cadeira, eu já tenho uma cadeira, a gente viu que a cadeira atendia. Sim. Então a Telelock, de uma certa forma, perde pensando no cliente, colocando o cliente acima, a necessidade do cliente. Então a economia, quando você contrata um serviço desse, ela é muito mais assertiva, porque não é tentativa e erro. Então, às vezes, vai ficar lá o equipamento encostado ou não vai nem ter como disponibilizar, não vai caber no ambiente ali do colaborador, mas como é padrão, acaba indo, né? E a solução é justamente pensada nas duas pontas, né? Oferecer à empresa soluções em que ela pode ter o melhor custo-benefício dentro do projeto, onde ela não precise fornecer tudo para todo mundo. Então, aquilo é plenamente adaptável de acordo com a necessidade de cada colaborador e para o colaborador trazer toda a ergonomia que seja necessário para ele sem prejudicar o trabalho, a produtividade, né? E falando um pouquinho dessa questão de produtividade, você considera que um ambiente ergonomicamente correto, ele traz produtividade? Então, existe um chavão que muitos ergonomistas, profissionais da área usam, que é ergonomia reduz absenteísmo, ergonomia traz produtividade, aumento de produtividade. Eu enxergo de uma forma um pouco diferente. Eu enxergo que a ergonomia ajuda a melhorar os processos. E ao melhorar os processos, ajustar, otimizar esses processos, consequentemente você vai ter uma maior produtividade. Isso é fato. Você tendo um ambiente mais adaptado à sua atividade, às suas demandas, às tuas especificidades, características, trazendo mais conforto, segurança, consequentemente você vai ser mais produtivo. Isso é implacável, assim, né? A gente falou do anexo 3 da NR17, mas como até uma obrigação ou ajuste de modelo de trabalho. Mas a avaliação ergonômica preliminar, do jeito que é descrita hoje, com essa revisão, ela atende perfeitamente a demanda. E toda empresa deveria cumprir, porque é algo legal, ter uma avaliação ergonômica preliminar. Sim. Só para pontuar isso, né? Não é que não exista nenhuma legislação que respalde fazer esses estudos para ter uma adequação mais on demand, mais
customizada como vocês oferecem. Existe a avaliação ergonômica preliminar, ela já está aí. Se você cumprir ali de forma adaptada o que tem, você consegue atender. E mais uma vez, ao atender, a consequência é a maior produtividade. Legal. O que você considera, olhando para as empresas que você atende, né, durante todo esse período que você trabalha com ergonomia, o que você entende que traz, que a empresa tem de benefício quando ela adere a um programa de ergonomia, seja ele para o escritório ou seja ele para o home office? Bom, como eu falei, existe uma progressão que não de repente, uma doença ocupacional lá na ponta, no iceberg, aquilo que a gente enxerga. Antes da gente enxergar, é muito mais profundo, né? Então, ao investir, mas de forma inteligente, como a gente conversou aqui, né, através de um estudo customizado, com inteligência, olhando os aspectos legais, parâmetros e tal, a empresa tem uma série de ganhos, começando pela diminuição e redução do desconforto no trabalho, sim, uma adesão maior a esse modelo, né, de trabalhar de casa. Algumas empresas estão ganhando, inclusive, a questão logística, fecharam vários escritórios caros, imensos, né, e transformaram em coworking. Então, otimizou mais o uso do escritório presencial. Sim. E isso ficou como legado. Então, ela tem uma adesão maior, o colaborador ele acaba tendo uma maior adaptação mais fácil, tal, traz essa produtividade que eu falei, que é uma consequência de um ambiente mais confortável e adaptado, né, para a realidade dele. Consequentemente, essa ausência de desconforto não vai gerar dificuldade ao trabalho e não vai ter dor e, consequentemente, não vai ter lesão. Sim. Então, desde redução de atestados, menor absenteísmo, menor rotatividade, turnover, né? Então, indiretamente, você tem uma série de ganhos tangíveis e intangíveis que muitas vezes, por não ter um estudo adequado, questionário de percepção, não ouvir o trabalhador, a empresa acaba não tendo essa percepção, não criando KPIs, indicadores, né, KPIs de performance mesmo, de melhoria, de resultados mais efetivos em relação a esse trabalho. É inegável que a ergonomia traz benefícios físicos, né? E você considera que ela também traz benefícios mentais? Erros, por exemplo, tomadas de decisão pela carga mental no trabalho, o ambiente ajustado nas questões psicossociais e cognitivas, como eu falei, né, que é a carga mental de trabalho, com certeza você tem menos retrabalho, menos perdas, né? Existem vários tipos de perdas, mais eficácia, mais dar certo da primeira vez, mais efetividade no trabalho em equipe, nas entregas, porque a ergonomia, a minha formação é em engenharia de produção e fisioterapia do trabalho, né? Então, eu já fiz curso de Lean, já fiz curso de MTM, já fiz cursos de algumas ferramentas da engenharia e conheço bastante da biomecânica, da parte física, da ergonomia física. A única ciência que olha para o trabalho prescrito e para o trabalho real, que é a tarefa e a atividade, é a receita de bolo e a pessoa fazendo o bolo, que vai sobrepor e vai comparar essas duas situações, né, o que está escrito para eu fazer e como eu estou fazendo. Se o que está escrito no manual lá, ele é execuível, ele conversa com a minha realidade, é ergonomia. Sim. Então, ao olhar o prescrito e o real, verificar os gaps, as oportunidades, adequar melhor uma coisa com a outra, consequentemente, você vai ter ganho nessa parte que você trouxe, não só na física. Legal. A ergonomia, assim, que medida ergonômica que você considera fundamental para ajudar a diminuir o estresse, diminuir aquela sensação de cansaço? O que você considera fundamental que a pessoa
adote no dia a dia dela para que ela se sinta menos estressada, menos cansada? Então, como eu falei, a gente olha muito para a parte da ergonomia física, que é importante, um mobiliário bem adequado, os ajustes, a parte ambiental, de conforto ambiental, mas a organização do trabalho, os fatores organizacionais, eles são fundamentais para alcançar esse objetivo que você está trazendo, né? Então, se eu tiver uma boa organização de agenda, uma boa organização dos fatores, como eu falei, das normas de produção, do conteúdo de tarefa, do conteúdo de tempo, uma organização melhor dos meus recursos. Existem muitas empresas que trabalham com bonificação. Então, se você não faltar, você participa de um sorteio para ganhar uma televisão. Se você for mais assíduo ou bater metas, você ganha um PLR lá, todo mundo é super importante, faz parte. Mas eu falo que a melhor premiação que uma empresa pode oferecer para o trabalhador, para o colaborador, são recursos. Uma internet que funciona, um laptop que não trava, um monitor extra quando você precisa usar, um headset, uma iluminação complementar, uma cadeira confortável. Porque, no final das contas, você vai passar ali pelo menos 1/3 do seu dia naquela situação. Sim. Então, você dorme lá 8 horas, 6 a 8 horas. Se tiver um colchão bacana, um travesseiro, um quarto, um ambiente ali onde você está dormindo adequado, poxa, você vai acordar mais disposto, você vai ter mais produtividade, você vai ter um repouso melhor, né? A mesma coisa do seu workstation, do seu posto de trabalho. Sim. E se você tiver ali um posto de trabalho bacana, a chance de você ter maior desempenho, mais conforto, é muito grande, né? E como as empresas podem fornecer um ambiente mais saudável aos seus colaboradores? Então, primeiro, olhando para a atividade que é desempenhada, as exigências dessa atividade, para as especificidades individuais de cada colaborador, para os aspectos organizacionais, como eu falei, e por olhar para cada uma dessas caixinhas que a gente colocou aqui, né? Então, relembrando a parte de conforto ambiental, a parte de mobiliário, a parte física ali, né? De recursos, de acessórios e tal, a parte organizacional. Você vai conseguir, através dessa combinação, e principalmente, inclusive isso já é um item de norma, levantar as percepções dos trabalhadores, dos colaboradores. Então, eles vão te direcionar através de metodologia, através de saber perguntar, né? Sim. A forma como você pergunta faz total diferença, se é uma pergunta aberta ou fechada, se é um questionário semi-estruturado ou não, a amostragem dessa coleta, né? Mas a percepção é fundamental, porque ele vai te trazer as demandas de acordo com a realidade dele, que é muito individual, porque ele está na casa dele, você não tem controle, né? Sim. Diferente do escritório, que você tem controle. Verdade. Ali é muito mais confiando, né, na questão do bom senso, da aplicação, da regra que a empresa institui, do que... mas tem que ser direcionado. Né? É um estudo direcionado de mão dupla, né? Então eu vou confiar na tua percepção, mas a partir de uma diretriz que eu vou te direcionar. Não é solto. Né? Então, eu vou te dizer o padrão, você vai conversar comigo, que vai me entregar alguns fotos, registros, conversa, checklist, questionários. E a partir daí, junto, nós vamos tomar a melhor decisão que se adapte à sua realidade. Hoje em dia, acho que você tocou no assunto no início da nossa conversa, né, Marcos? Sobre o futuro, sobre a tendência. Isso. Então, existe inteligência artificial, Big Data, você tem aí o ChatGPT, você tem inteligência artificial trabalhando, né? Isso muda completamente, é uma mudança de era sem paradigmas, a forma como a gente trabalha, descansa, lazer, tudo que a gente faz. Eu escrevi esse ano, publiquei um e-book, inclusive depois eu posso disponibilizar para você o material,
sobre ergonomia. O título do livro é Ergonomia é Tudo, Tudo é Ergonomia, né? Legal. Onde eu escrevi esse livro, tem lá 200 páginas, totalmente a partir da inteligência artificial. As imagens, os textos, todos foram a partir do uso da inteligência artificial. Que bacana, muito bacana. E aí eu falo muito sobre conceitos de ergonomia lá, de uma forma mais didática até, né? Não é um livro totalmente científico, é um livro mais empírico, onde eu compartilho algumas experiências, alguns conceitos sobre ergonomia. Sim. Coisas que a gente está conversando aqui, por exemplo, né? Então isso mudou completamente, foi disruptivo. Os wearables, os vestíveis. Então, por exemplo, eu estou usando um anel inteligente que ele consegue captar todos os meus dados. Então, frequência cardíaca, índice de recuperação, sono, passo, temperatura, uma série de indicadores de saúde que eu monitoro num anel, né? Uhum. E aí eu consigo acessar relatórios semanais de como o meu comportamento, os meus hábitos estão resultando nesses indicadores pessoais. Então você tem o smartwatch e tal, mas hoje em um anel você consegue monitorar e ter resultado. Então não é só as pessoas têm uma ideia da ergonomia, principalmente quando falam em carga mental no trabalho, né? Sim. Que é intangível, invisível, que não é mensurável. Exato. Mas na verdade você consegue hoje, a médio e longo prazo, criar um Power BI, criar indicadores de performance mesmo, de resultado desse investimento que a gente está falando, né? É que o conceito de ergonomia, na minha visão, ainda está muito concentrado. Quando você fala a palavra ergonomia, as pessoas pensam numa cadeira e numa mesa. Isso é Falando em ergonomia. administrativo, é isso aí? Não se pensa no restante, não se pensa no uso da tecnologia a favor de uma melhor ergonomia. Perfeito. Esses exemplos que você deu, perfeito, em relação à questão de mapeamento de saúde, mapeamento de estudos que possam melhorar a sua capacidade física e mental. Isso também está relacionado à questão da ergonomia, né? E aí eu queria aproveitar um pouquinho e que você falasse um pouquinho para a gente, um pouquinho mais sobre essa questão de tendência da ergonomia, assim, o que você considera tendências emergentes no campo da ergonomia? Então, mudar a chavinha para essas questões de inteligência artificial, machine learning, big data, de olhar mais para dados, de ser mais científico, né? Além dos wearables, essas tecnologias, esses devices vestíveis, anel inteligente, smartwatch, você tem as roupas funcionais, né? Então, termorreguladoras, calçados eficientes, tanto na indústria quanto no escritório, precisa ter uma visão mais moderna para essas demandas, principalmente do uso de inteligência artificial, né? De como a gente vai fazer essa transição do analógico para o digital, do que é substituível pela inteligência artificial ou não. E isso com muita criatividade, com muito olhar, enxergando essas mudanças e o quanto isso está afetando as pessoas, né? E não com um olhar de resistência. Sim. Ou de negação. Como eu falei, precisou a gente passar por uma pandemia para as pessoas aceitarem o trabalho remoto. Verdade. Por não ter antevisão dos fatos, de enxergar que isso era uma realidade já. Sim. Pela densidade de trânsito que a gente tem, pelas distâncias. Hoje a globalização, né? Então você tem equipes trabalhando na Índia, na Alemanha, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então eu acho que acelerar, e uma forma de você fazer isso é olhar para fora, né? Sim. Então você vai nos congressos internacionais, você vai nos Estados Unidos, eu participo de congressos de ergonomia lá fora, né? Participei, o último foi em 2019, nos Estados Unidos. Eles trazem muitas demandas de carga mental,
dessa parte psicossocial cognitiva, de inteligência artificial, exoesqueleto, esses devices, o wearables, como eu falei. Isso tudo já está sendo muito discutido e a interferência no trabalho e fora do trabalho, né? Porque acaba meio que se fundindo, né? Olhar para esses KPIs de saúde, como eu falei, né? Que as empresas estão cada vez mais investindo nisso. Então, eu acho que a empresa, olhando para frente, ela deveria, o Brasil principalmente, deveria sair um pouco desse olhar da ergonomia física, simples e puramente, né? Postura, esforço, repetição. Sim. Ou, no máximo, chega aí num ambiente de trabalho, vai desconforto de temperatura e tal. Mas não se olha para os aspectos de tecnologia, recursos organizacionais, como a gente conversou nesse bate-papo. E o que você, agora falando um pouquinho para o público especialista em ergonomia, o que esses profissionais dessa área, qual é o maior desafio que você acredita que esse público hoje enfrenta nessa questão de ergonomia? Eu dou aula de ergonomia há mais de 20 anos, né? E é incrível, assim, foi excelente a tua questão, porque é incrível como o próprio profissional de ergonomia, ele não se atualiza, ele não fica... Eu tenho 45 anos, né? Então eu sou de uma geração que passou por uma transição do analógico para o digital, do on-demand, agora, no streaming e tal, pro formato anterior. E eu sempre procuro estar atualizado dessas novas tendências, dessas novas tecnologias, desses recursos, do que tem disponível, né? Por exemplo, você tem aí na ergonomia termografia, câmeras termográficas para você avaliar a fadiga muscular. Você tem óculos VR, né? Óculos de realidade aumentada, para você poder simular ambientes reais dentro de uma situação virtual. Então, o próprio óculos da Apple agora, o MetaQuest, são vários recursos que você poderia estar buscando para se modernizar. Legal. Cara, assim, papo extremamente enriquecedor. É longo, né, Marcos? Dá para ficar horas aqui. Não, longo, mas gostoso, produtivo. Trouxe diversas dicas aí, eu mesmo não tinha conhecimento de uma série delas. Acho que isso é super importante para a gente, a questão da atualização, de acompanhar as tendências, mercados, necessidades e ser flexível, né? Sempre flexível para se adaptar a esse novo mundo aí que a gente vem enfrentando aí no pós-pandemia. Então, Marco, queria agradecer a sua presença. Muito bacana ter você aqui com a gente, passando um pouquinho do seu conhecimento aí. Eu sei que é bem pouquinho, mas ajudando a gente a entender um pouquinho desse mercado de ergonomia. Queria que, para encerrar, você falasse um pouquinho sobre a Ergotriad, né? Que trabalho que vocês vêm realizando recentemente aí, alguma novidade para o público que está nos ouvindo aí, nos assistindo, e a gente poder encerrar aqui o nosso Legal, podcast. eu que agradeço mais uma vez o convite, né? É um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto. Dá para estender, ficar até 3 horas aí falando. A Ergotriad completou 15 anos o ano passado. Eu sou o sócio fundador da empresa. Nós somos uma equipe de 13 pessoas, né? Um time de 13 integrantes aí. Tenho mais 2 sócios, Rodrigo Cirino e Leandro Bolognani. Para estender o assunto, não para por aqui, eu coloco à disposição os meus canais, né? Eu estou no LinkedIn, Omar Alexandre ou Omar Ferreira, vocês me acham. No Instagram, que eu uso bastante para compartilhar esses conteúdos. E tem um canal no YouTube, Omar Alexandre ou Omar Ferreira, vocês também me acham no YouTube, onde eu compartilho alguns vídeos com conteúdos como esse daqui, né? E a Ergotriad, ela é especializada, uma consultoria especializada em ergonomia, que atende o Brasil todo. Então, grandes empresas, também na parte industrial, de avaliações ergonômicas, de análises ergonômicas, estudos que a gente faz de forma mais customizada, né? Estudos de melhoria de produtividade, de melhoria de processo, tem esse viés da engenharia de processo, engenharia de produção. Sim. E trabalha em home office, que a gente tem uma metodologia própria, né? Que atende essa demanda também.
Então, também coloco à disposição, depois em algum link aí, o pessoal vai poder acessar. Legal. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Acompanhem a gente nas redes sociais. Então, telelock.com.br é o nosso site. Lá também tem o caminho para as nossas redes sociais. Esse conteúdo e muitos outros tão interessantes quanto estarão lá disponíveis para vocês consultarem, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, abraço.